Olá pessoal, como vão? Essa é uma sequência, um outro vídeo com o professor João Medeiros. Eu estou com um dos livros, o livro que eu comprei no congresso, mas ele é autor de mais 2 livros e está ainda a caminho mais 2, ou seja, em breve vamos ter 5 livros do professor João Medeiros, tá? É um colega meu de astrologia, a gente se conhece há 4 anos e pouquinho, a gente se conheceu só no congresso, né? Um congresso internacional que teve entre brasileiros e portugueses. Depois ocorreram outros 2 congressos internacionais. Agora em Lisboa teve um, esse ano 2019. E a gente está aqui no hotel Sete Ais Tivoli, em Sintra. Aqui é o meu consultório nesse tempo, enquanto nessa semana que eu estou aqui, eu estou atendendo nesse salão nobre. E a gente fez um vídeo lá fora falando particularidades do mapa de Portugal, um pouco do Brasil, um pouco do Cristiano Ronaldo, um pouco sobre o trauma e a solução e os processos do país, né? Uma visão, uma perspectiva de como o Portugal pode quais vão ser os seus próximos passos, né? Numa visão da astrologia mundial. Agora estamos para falar de um outro assunto. Então, muito obrigado, João, por estar aqui. Eu agradeço novamente ao Alexandre, que para além de pessoa muito humilde, eu acho, um sábio, como eu disse da outra vez no vídeo anterior, não é fácil encontrar pessoas que saibam hebraico, japonês, Chinês, mas chinês, japonês um pouco só. acupuntura, medicina chinesa, astrologia mundial, natal, psicologia, enfim, um homem do Renascimento na fase atual. E quero agradecer novamente a tua generosidade em partilhares estes vídeos e ensinares para tanta gente. Bem, obrigado. O mais importante é o seguinte: quando a gente encontra pessoas como o João Medeiros, que estava indo por uma linha da economia, formado em economia, ia achar um nicho que ele ia ter um bom ganha-pão, ia encher o bolso de dinheiro. De repente, ele teve um clique. Hoje, nessa, eu vou pedir para você contar rápido sobre esse clique. Ele teve um clique e tomou a decisão e foi estudar astrologia. Hoje ele é professor, dono de escola, muitos alunos, como eu falei no outro vídeo, eu tenho alunos meus e colegas meus que passaram por ele e que falaram: nossa, eu tenho uma referência muito boa em Portugal. Então eu trouxe nessa viagem 2 grandes astrólogos. Na verdade, eu ia entrevistar mais pessoas da Espanha, o Enzo, né, que a gente falou, né, que está morando na Espanha, né? De onde ele é? Sim, então, ele é da Venezuela. Ele é da Venezuela. E está vivendo na Espanha, penso eu. E porque o do Enzo já fala a respeito, porque eu estou citando ele. Mas assim, na hora que você encontra um astrólogo ou um profissional de saúde de qualidade, que faz um trabalho na sua clínica ou na sua escola tão legal, eu acho que, olhando o meu mapa, a minha função é compartilhar o conhecimento dessas dignidades. Então, voltando a falar, se vocês quiserem saber mais sobre Portugal, a gente usou isso mais no outro vídeo, mas esse é um dos livros dele e tem 2 já presentes e 2 por vir. Eu falei do Enzo porque no Congresso Internacional ele falou sobre a astrologia da gestação, do nascimento, né? Na hora que você foi, da concepção, o mapa da concepção. E eu conheço bastante essa área e de repente eu fui conversar com ele, ele me ensinou como ele vê, aí eu dei um outro palpite, ele adorou, né? De repente a gente viu que a gente tinha algo em comum, a gente foi ser amigo do Facebook e eu tive a honra, mas eu acho que a maior honra de atender com medicina chinesa, com Qigong, um dos maiores mestres vivos que a gente tem até hoje, pelo menos até agora está com 92, 93 anos, que é Bert Hellinger, que ele é o criador das constelações sistêmicas, do pensamento sistêmico. E por mais que ele esteja agora na dele, está mais a esposa, mas ele está ainda na dele, ele continua ativo.
Ele pega os livros, ele fala isso é importante, isso é importante. De vez em quando ele dá uns palpites, mas questão de 1, 2 anos. Até então, ele estava a 1000. Então, Bert Hellinger é uma pessoa de extrema importância no mundo. É um cara que se houvesse uma premiação, né, teria que premiar ele como o Nobel da Paz, porque ele consegue reconciliar assuntos mais antigos que vocês possam imaginar quando a gente trabalha com a constelação sistêmica. E o Enzo está na foto do Facebook, na capa, ele com Bert Hellinger e a Sofia. Ele devia estar sendo atendido ou em curso, alguma coisa assim. E eu, honrosamente, por mais que eu tive a honra de me oferecer e ele falar, estou te esperando há tanto tempo, e me aceitar, e a Sofia também, para eu poder fazer esse trabalho, eu fui estudar mais e mais, e eu estou fazendo agora, já fiz a graduação com eles, da Hellinger Schule, na Alemanha, e agora eu estou na pós-graduação. E, de repente, eu vejo que o Enzo tem, e agora eu sei que você também é um constelador. Agora não, já estou sabendo há um tempo, né? Mas para esse vídeo eu gostaria que a gente falasse sobre constelação familiar, constelação sistêmica, sua visão, sua história, e começa assim, por que você saiu da economia, e pode seguir direto até onde você quiser. Ok. Então, de facto, eu quando tive que escolher, porque nós em Portugal, não sei se é como no Brasil, escolhemos aos 15, 16 anos a área. Graças a Deus não é. E aos 18 ingressamos numa faculdade se cumprirmos as avaliações. Então eu na altura não sabia bem o que queria ter segurança financeira, mas depois da faculdade eu cumpri o programa, nós chamamos o programa Erasmus, que é um intercâmbio com outros países de estudantes. É que eu fui estudar para a Suécia, fui estudar para a França. Fui basicamente festejar a vida, como estudante, na altura, um pouco mais boémio. E quando regressei a Portugal, houve uma pessoa perto de mim que me disse: aquele fulano reagiu assim porque é do signo carneiro, o vosso Áries. Pronto. Pessoal, carneiro é Áries e caranguejo é Câncer, o resto é tudo igual. E Libra é Balança. E Libra é Balança, né? E eu quis ler para poder responder. Não queria criticar uma coisa que não conhecia, porque a minha primeira resposta foi: lá estás tu, com essas afirmações não justificadas, sustentadas. E comecei a ler para poder responder. E então, li primeiro livros mais simples, e percebi, de facto, ao Sol e o Ascendente, que interessante, sou Virgem com Ascendente Peixes, faz um certo sentido para aquilo que eu sei de mim. E depois arranjei um livro, como eu era de estatística, do Michel Gauquelin, um precursor do estudo estatístico da astrologia, e aí eu fiquei completamente rendido às evidências, que de facto existe uma relação, por exemplo, no caso que ele comprovou, entre as vocações, entre as profissões e as posições dos planetas à nascença. A partir daí, mergulhei para leituras mais filosóficas, nomeadamente Rudyard, considero Dan que Rudyard. Dan Rudyard, provavelmente a minha principal referência filosófica na astrologia, e percebi rapidamente que era o que eu queria fazer na minha vida, era estudar tudo aquilo. Não podia... Mas você estava trabalhando? Já estava trabalhando em economia e estatística, e na altura foi um conflito, não é? Eu estou a trabalhar nisto, mas de repente descobri a minha paixão em termos da minha vocação. E eu sinto que isto vai ser a minha vida, porque é inesgotável, é completo, trabalha a essência humana, é filosofia, é matemática, é poesia, é mitologia, é cura. Portanto, tudo isso é vida. Tudo isso me atraía brutalmente. E então tive que fazer um plano. Olha, nestes 4 anos eu vou trabalhar normalmente. Fui ver os meus retornos solares. Pensei, bom, daqui a 4 anos penso que já estou em condições de ter a minha sustentabilidade, de não pedir dinheiro a ninguém, não é? Poder pagar os cursos e depois dar o salto. E por acaso, ou não, assim foi. Passado 4 anos, já tinha mais experiência de estudo, algumas experiências de atendimento. Quantos anos você tinha, né? Tinha 27. 7. E disse, pronto, é agora, tenho que arriscar. Arrisquei, até tomar a decisão foi difícil, porque não sabia, eu tinha um salário fixo, como você diz, eu tinha emprego para o resto da vida. Eu tinha salário para o resto da vida.
porque ainda por cima trabalhava no O Instituto, resto da vida. no Instituto Público. No Instituto Público, portanto era uma coisa muito... Em Lisboa? Em Lisboa. Instituto Nacional de Estatística. Portanto, tinha... Que é uma coisa importante. de Estado. Então, É. eu tinha emprego para sempre e decidi, quero seguir a minha paixão e segui e não me arrependi nada. Até hoje, Isso, então você parou com 27. parei com 27. Você tem a lua onde? Touro, Em Touro, na casa 2. na casa 2. É interessante, porque a gente está falando de dinheiro no bolso. 27 anos é o retorno da lua Exato. progredida. Perfeito. Porque a gente fala, o retorno de Saturno 27, não. Saturno é depois, 28 e 29. 27 da lua progredida. Primeiro, da progressão é o que volta na vida da gente, é a lua. Exatamente, foi exatamente isso. Então foi reconhecer o talento e que ele queria pôr em prática. E então, eu penso que foi a melhor decisão da minha vida. Por isso que você é um semeador. Sim, eu tento deixar estrutura ou deixar uma base concreta. Tive logo respostas que estava no caminho certo. A partir daí tive os atendimentos, foram crescendo. Não pensava que ia ser professor, mas houve alguém um cliente que me arranjou uma sala como esta, em Lisboa. Desse tamanho enorme, sim? Mais pequeno, mas um espaço parecido, um palácio. Palácio. Arranjou uma sala e arranjou os alunos. E disse, olha, eu quero aprender e tenho aqui alunos que consigo arrumar para você e para ti. Eu entendi. Então não posso dizer que não. Então disse que não e foi aí o meu começo. A partir daí aceitei que também tenho muito gosto em ensinar. As turmas foram crescendo. Eu só ouço coisa boa a seu respeito. Também, É muito legal. eu acho que cada astrólogo tem um contributo único e que todos aprendemos muito com a vida e a experiência uns dos outros. Eu tenho o defeito ou feitio de ser virgem, lua em terra, ascendente de peixes. Então eu tento ser muito objetivo ou muito prático, não dispersar muito. E então os cursos são muito orientados para exercícios, não são muito orientados em termos filosóficos para uma divagação muito longa. É a minha identidade neste momento. Continuando para chegarmos à parte das constelações. E portanto, eu tive vários momentos de clarividência neste caminho e nós com o tempo também ganhamos. O que é clarividência nesse tempo? Clarividência no sentido de momentos uau, em que nós de repente compreendemos algo de diferente e que muda o paradigma filosófico em que vivemos. O meu primeiro momento nesse aspecto foi conhecer a astrologia e mudar a concepção da vida, nomeadamente que existe vida depois. Foram giros maravilhosos. Né? Viu? Sim. Eu já sei falar português. Fantástico. Portanto, mudar toda a concepção da vida, haver reencarnação, haver karma, haver um plano de vida que é flexível, o mapa representar essas propostas da personalidade, tudo isso foi uma descoberta. A segunda descoberta foi ter ido a um workshop de constelações não familiares, mas organizacionais. Isso. Mas sistêmicas. Sistémicas, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, a base é a mesma. mas né? focada na vertente organizacional. Então fiquei em estado de choque. Como você sabe, não é? Como é possível pessoas que não sabem nada da nossa vida, que apareceram como nós pela primeira vez naquele curso, de repente entram na nossa vida e representam papéis de pessoas e de variáveis da nossa essência. Então foi um paradigma da intuição e da conexão que eu não estava habituado, porque apesar de a astrologia mexer com os dois hemisférios do cérebro, eu vivi um estudo eminentemente lógico da astrologia, ou estruturado, racional. Então aquilo foi tipo um murro ao mesmo tempo e uma balde de água, neste caso fresca, não fria, para me acordar, olha, porque tive um representante numa constelação minha que fez de meu Saturno e eu percebi mais do meu Saturno ali. Ele fez pelo teu Saturno ou você deduziu que é o teu Saturno? Não. O constelador, ele também sabia um pouquinho da astrologia ele sabia, e me perguntou se eu queria colocar um planeta. Então, deixa eu dar uma pausa. Certo? Além de constelação sistêmica, familiar, a gente tem constelação empresarial. Exato. E além de astrologia, além da constelação, a gente usa astrologia também. Então existem pessoas no Brasil, o Morris, a Elizabeth Nakata, eu, Alexandre Schutte, Hannah Opitz, pessoas que usam o mapa
e outros que eu não sei, por isso não estou citando, mas esses que eu estou citando são com excelência, que usam o mapa e colocam na constelação. Então você olhou o seu Saturno. Eu digo, a constelação não foi sobre o meu mapa. Teve várias questões da minha vida profissional. O constelador perguntou se eu queria colocar um planeta importante. Eu disse, olha, já que estou aqui, por que não colocar o Saturno, que são os medos? Então, ele está bem avançado ainda. Está muito avançado. Muito avançado. Então, eu fiquei parvo ao olhar para a minha constelação e ver o quão a pessoa incorporou o meu Saturno e o que eu compreendi naquele momento, que não tinha compreendido a estudar durante anos o meu próprio mapa. Então pensei, eu como professor, como terapeuta, vamos chamar assim, não posso ignorar o potencial desta ferramenta, porque é muito direto, é muito sentido, claro, intenso. Então a partir daí, já lá vão 10 anos, não assumi que queria ser constelador, mas assumi que queria saber um pouco mais de constelações, porque nós em astrologia, como você bem sabe, porque é um terapeuta, temos aqui um desafio. É que eu com esta idade agora, 43 anos, ainda tenho mais consciência disso, que é a astrologia é um diagnóstico fenomenal. Aponta caminhos terapêuticos. Pode ser, em alguns casos, uma leitura do mapa, ter um potencial de cura fenomenal também, fantástico. Mas não é, na essência, a cura. E quando nós trabalhamos com pessoas, nós precisamos sentir evolução. Não basta dizer que a pessoa tem um Saturno na casa 11 ou a Lua na casa 3 e que, portanto, tem este potencial frito e cozido, ou que tem aquela trauma, você falou do trauma, não é? Uma coisa é identificar que a pessoa teve um trauma com 6 ou 7 anos ou 10. Outra coisa ela não soube lidar com o trânsito planetário. Por exemplo, outra coisa que você perguntou aí bem é, então e agora? Como é que nós conseguimos descongelar este trauma, esta paralisia que ficou do passado? E eu aí tinha pistas no mapa astrológico, mas não tinha a cura propriamente. Então tive que procurar, como muitos outros astrólogos, para além da astrologia, como na psicologia, o que é que nós temos à nossa mão que consiga trazer esta proposta curativa. Então entramos num domínio mais do que teórico, prático e sentido. Então as constelações entraram no fundo nessa busca. Como fazer a cura? Porque eu ficava às vezes em estado de frustração, porque sinto que o mapa espetacular diagnóstico, mas as pessoas, muitas delas, precisam de ir além de diagnóstico. Então há dois tipos de pessoas. Umas que precisam, já estão mais ou menos estruturadas, mas precisam de alavancar mais o potencial. Na minha opinião, precisam muito de coaching. Não precisam de muitas terapias. Precisam de um trabalho mental, de crenças para a frente. Como é o coaching para você? O coaching é tão ou mais essencial do que as ferramentas de terapia. Porque o coaching permite fazer uma coisa que a astrologia pode fazer se tiver coaching, que é ajudar a pessoa a viver o seu mapa. Ou seja, a pôr em prática aquilo que é um potencial. Uma coisa é dizer que a pessoa tem ascendente leão. Outra coisa é a pessoa saber que quer dançar, ou praticar música, ou trabalhar o seu corpo, ou ser professor, ou ser político, ou estar num palco, e fazer isso. Há uma distância entre a ideia, a vontade e a prática. Então, no coaching, astro-coaching, não só pode haver um diagnóstico comparticipado com o cliente, claro, e também por ele sentido, como há um acompanhamento para manifestar esse potencial. E isso pode poupar anos de vida. Você cria um liaison, uma ponte entre a teoria que você consegue ver nos graus matemáticos do momento que a pessoa nasceu com a potencialidade que ela tem. Exato. Se a pessoa vem desenvolver a energia de Áries e ela sabe e sente que precisa de energia física e não pratica esportes, então ela sabe que quer. Então o trabalho mental da astro-coaching ou de coaching pode ajudar a finalmente pôr em prática isso. Então é uma diferença absurda em termos dos resultados. Então eu vejo essas duas vertentes. Quem já está preparado para a frente, coaching.
Quem precisa de curar aquilo que ficou paralisado, terapias que pode fazer o próprio astrólogo se souber, ou direcionar para psicanalíticos, para psicanalistas ou outros. No caso das terapias, sem dúvida que as constelações familiares têm um potencial acima do normal. Acima do normal nas terapias. E então é nesse sentido. Isso é importante vocês escutarem para ver que não é moda. Não é moda, porque é uma coisa da hora. É uma coisa que está além do potencial do que a gente tem. É uma coisa mais profunda do que outras técnicas terapêuticas. Sim, eu muitas vezes falo nisto nos cursos de constelações, que é, eu diria que a maioria das terapias tem um grau de eficácia, posso estar a ser pessimista, mas 10%. 10, 15, se a pessoa tem um grave... É uma porcentagem menor. Pronto. Se uma pessoa tem um problema, fica 6 meses a fazer certa terapia, se calhar a probabilidade de ficar resolvido 10, 15%. Se fizer com constelações uma ou duas, a probabilidade de ficar resolvido, bom, não é 50%, mas também não é 10%. É qualquer coisa, provavelmente, como 30%, 40%. Ora bem, isto para uma terapia é um grau de eficácia estupendo. E, portanto, não resolve tudo. Para algumas pessoas não é aconselhável. Para alguns perfis de pessoas não é aconselhável. E não estou a dizer que é a solução para todos os problemas, mas tem que ser considerado uma solução muito válida e muito útil quando é preciso uma terapia. Ou uma visão terapêutica mais profunda. E daí também você falou do Bert Hellinger e do Enzo. Enzo Di Paola. Enzo Di Paola, que está morando na Espanha e que ele é muito bom. Sem dúvida. E um grande amigo. No caso do Bert Hellinger, eu considero que ele daqui a uns anos pode ser considerado ao nível de um Freud ele já é, né? ou de um Jung. Ele já é. Ou seja, um revolucionário dentro da psicologia. E, portanto, o que ele trouxe é magnífico em termos das leis da família, todo o processo de constelação, muito inovador. E quando eu conheci o Enzo Di Paola, percebi que pode haver uma ponte entre a astrologia e as constelações mais direta, que é, no caso, o Enzo Di Paola é um precursor da astrogenealogia, que é como ver as dinâmicas sistémicas familiares, pessoais, dentro do mapa. Então há coisas que são impressionantes de compreender, como por exemplo a casa 6. Nós temos associado a casa 6 ao ambiente de trabalho, enfim, à saúde, enfim, à disciplina, etc. Mas a casa 6, por exemplo, também é a terceira casa derivada da 4. Você estava esperando para a gente falar de casa derivada. Pronto, que, como você sabe, são os tios, os irmãos do pai. São os tios e tias paternos. Então, nós conseguimos em cada casa ir buscar os avós, a avó materna, os tios, as tias, os padrinhos, madrinhas e, em alguns casos, ter a visão sistémica do mapa também pode trazer um impacto curativo acima de uma leitura da astrologia psicológica, vamos chamar-lhe normal. E, portanto, eu já tive algumas evidências em cursos em que se levantou a informação com o mapa, foi confirmada depois quando a pessoa falou com os familiares, e isso teve um efeito psíquico de libertação completa da pessoa. Nem foi preciso constelar em alguns casos. Foi levantar a hipótese, olha. Deu consciência, deu luz. Deu luz, olha, tua avó aqui é uma questão deste género. Não faço a mínima ideia. Uma questão violenta forte, com a tua avó materna. Podes perceber isso e investigar uma pessoa, por exemplo, mais deprimida, mais em baixo. Telefonou-me passado uma semana, tinha falado com a mãe e descobriu uma história da avó que nunca lhe passou pela cabeça, de violência, e que ao descobrir isto, ela, aos 32 anos, toda a vida dela mudou e a personalidade dela abriu. E eu já vi vários exemplos destes, em que o levantamento genealógico foi importante. Uma das turmas de astrologia que eu dou aula, eu estou dando muita supervisão e aula, né? Eu estou, em breve, alguns meses, eu acabo o curso básico intermediário. Eles querem parte de medicina, astromedicina, mas para mim, hoje, a parte mais importante é trabalhar as casas derivadas para vocês
para as pessoas conseguirem, para o astrólogo conseguir olhar o mapa, tanto ver vidas futuras como vidas passadas, mas sair dessa parte kármica e dármica, sair dos nodos e ir para a família e para a alma familiar. E para começar a ver o que aconteceu e começar a ver os aspectos como histórias dos seus ancestrais. Eu acho que isso é a parte desses próximos 10 anos de estudo. Assim, daqui uns 10 ou 15 anos, os astrólogos todos já vão estar vendo o mapa sistêmico. Eu concordo absolutamente com isso. E depois de ver, no fundo, na prática, alguns exemplos, pronto, a vantagem da visão sistémica familiar com a astrologia em relação à parte kármica, que também pode ser muito válida, é que muitas vezes a informação que é validável em termos de factos, eu consigo comprovar isto, ir falar com uma avó, ir falar com um tio, com uma madrinha e confirmar certos factos. E isso, do ponto de vista psíquico, tem um impacto de cura e de verdade bastante grande, do que uma tese, não é? De que a pessoa já foi um índio abandonado noutra vida. Não estou a dizer e não estou a desvalorizar. Por vezes há leituras kármicas que podem ser extraordinárias. Mas estou a dizer que para a maioria das pessoas é informação que não é fácil de verificar. E, portanto, pode não ter tanta força em termos psicológicos. Mas depende. Enfim, há abordagens kármicas, como por exemplo, tivemos no Congresso o sérvio, o Alexander Imziratsis. Eu acabei fazendo um workshop com ele e a gente ficou conversando dos livros que a gente tem como... Ele pega a casa 1, o ascendente, como o nascimento, a casa 8 como a morte. Depois ele pega 2 outras casas como tipo a 12ª, como o final da sua vida passada, e a casa 5 como foi a sua vida passada, não o final. Então é como se fosse o ascendente da vida passada. E tem também a futura. E portanto é uma visão muito também inovadora da própria astrologia kármica e que pode ser muito impactante. E é muito rápido. Você sabe que eu fiz o curso, aqui eu atendi um casal, uns 2 dias atrás, e comecei a falar muita coisa a respeito, seguindo essa linha, e depois eu fui para as casas derivadas. Então você olha o mapa e você vê muito mais do que aquela parte das casas. Completamente. E portanto, bom, na verdade são as visões complementares, mas eu acho que a sua visão de que todo o astrólogo vai ler durante os próximos 10 anos uma visão sistémica do mapa, eu penso que essa será a tendência. É uma sede do inconsciente do astrólogo. Ele se atualiza com Bert Hellinger, ele se atualiza com as casas derivadas. Ele necessita isso para poder ser útil à comunidade. Concordo, absolutamente. E portanto, eu acho que faz diferença ter essa abordagem, essa visão, sabendo que também temos que ser versáteis, no sentido que há pessoas que só precisam de pôr em ação um propósito, um ascendente, motivação para pôr em ação. Então aí uma abordagem mais pura de coaching pode ser o que é necessário. Há pessoas para quem é mais transformativo fazer esta visão psicanalítica toda ou de sistémica. Há vantagens sempre das duas coisas. O problema que eu às vezes vejo em pessoas ligadas não à astrologia da sistémica, mas às constelações familiares, não tanto, por exemplo, às empresariais, é por vezes ficarem demasiado enroladas nos filmes familiares demasiado tempo. E então eu também penso que é preciso ser exigente na crítica à própria astrologia, ao coaching, às constelações, e estar sempre a evoluir, entrar, sair. Sair. Eu convivi alguns anos, quando o Bert Hellinger veio para o Brasil, e eu convivo até agora com os alunos diretos e com a própria Sofia, diretos quando eles vêm ao Brasil, e eles são tão precisos no corte, e é tão interessante, tipo, parou, acabou, mal começou, já acabou.
você está atuando, você está viajando. Então eles dão um corte, eu também já tenho feito isso, meus cursos, o pessoal sente a minha postura, às vezes dá um corte, até uma aula aberta, aula 57, que eu mantive aberta para mostrar a importância de não viajar na maionese. Porque fica enrolando, não sei se fala viajar na maionese. Viajar na maionese, sim. É uma expressão portuguesa? Não, herdámos do Brasil, Herdamos mas do agora Brasil. já usamos muito. Então você perde o foco falando de algo que não é importante. Então o devagar para um lugar que não é importante não é filosófico, é uma viagem sem volta. E então a gente precisa ter essas rédeas, né? Essas rédeas para fazer. Agora é legal que o que você está expondo que existe um trabalho, que é o que a gente, os dois fazem isso também, eu acho que o Enzo também faz e outros astrólogos também. E a gente acha que a tendência, que é você observar o mapa, com o coach você consegue nutrir a pessoa com vetores e caminhos possíveis, ver o que ela tem, o que ela gosta, as possibilidades. E se precisar regredir, tem o trabalho das constelações também usando o mapa. E tomando cuidado para não ficar numa conversa sem eira, sem beira. Né? Completamente. Eu penso que é preciso essa visão dos 360 graus e perceber quando é útil o quê. Quando é que eu gosto de dizer, nem todas as chaves abrem todas as fechaduras. Eu tenho clientes, tal como você, em que a sugestão de uma nova atividade lúdica foi o suficiente para uma transformação radical da personalidade. Por exemplo, eu sugiro a muitas pessoas fazerem biodança. Estou-me a lembrar agora de uma cliente em que, inclusivamente, eu sugeri especificamente pole dance, dança do varão. E ela já tinha uma amiga que a tinha convidado. E ela foi e transformou completamente a vida. Outras pessoas é cursos de pintura. Outras é viajar, simplesmente. Então, nós astrólogos temos, no fundo, também esta vocação ou missão de mostrar a luz dos caminhos. Então eu vou complementar, João. No Brasil, eu atendo uma clínica. Lá eu sou psicólogo, astrólogo e doutor em acupuntura, né, e constelador. Mas o resto do staff, os outros profissionais são médicos de várias áreas, nutricionistas, então tem todas as áreas da medicina. E tem a psicanalista também. E o foco da clínica é o trabalho personalizado. Então, o que você está falando, que eu acho que é a tendência do futuro da terapêutica no mundo, é um trabalho personalizado. Você olha o mapa e para você, nesse determinado tempo e espaço, é essa direção, ou esse nutriente, ou essa ação. E aí você deixa de ser generalista e você sai de uma coisa que... Eu me lembro que o Alan Léo, ele abriu o horóscopo e foi muito bom, porque ele trouxe ao mundo a astrologia, só que depois estigmatizou o horóscopo. Então, você é leão? Ah, você é virgem. Você é isso. Então, assim, fica uma coisa muito de ficar apontando e não levar a lugar nenhum. Hoje, o trabalho terapêutico no mundo, e a gente pode falar isso, que a gente está em contato com os astrólogos no mundo, acho que, pelo menos, o professor João, eu também, e todos os astrólogos que pertencem a esses intercâmbios, né? A gente vê que o mundo inteiro está mergulhando num trabalho direcionado ao cliente, direcionado ao autoconhecimento, à personalidade da pessoa. Por isso que é um trabalho personalizado. Sim, como dizia o Dane Rudyard, não é? Cada ser humano tem uma solução para um problema social ou para uma questão comunitária, portanto, para si próprio, e é único. E então eu concordo. A base é genérica, arquétipos, a combinação específica dos ingredientes dá um ser humano completamente distinto de qualquer outro, e nós, astrólogos, terapeutas, consteladores, temos que ter essa visão particular de como se manifesta naquele momento do tempo, naquela pessoa, esse caminho e essa oportunidade. E isso vem com experiência de vida, também para além do próprio estudo, e conviver com muita gente, conhecer muita gente, para ter essa percepção mais refinada. Mas eu concordo, em absoluto.
Vamos começar a fechar. A gente vai fechar mais porque a gente já fez um vídeo de, sei lá quanto tempo, 1 hora lá. Esse aqui. Aqui em Sintra, a gente tem uma questão. É uma rua só. É uma avenida só principal. De repente fica o maior trânsito. Então, ele já vai voltar para Lisboa para atender. E eu vou ver o pôr do sol. Você vê, o sol já está baixando, já está até pegando aqui. Quero agradecer. Quero desejar para você, você realmente olhe o teu passaporte e venha para o Brasil. Lá no Brasil eu te coloco um montão de escolas, um montão de alunos, um montão de clientes, porque o trabalho seu, do Luiz Resina, que o Luiz tem até um irmão em Curitiba. Sério? Eu não sabia. Eu falei, vou te colocar com as constelações de cavalo em Curitiba. Se você vier para o Brasil também, meu amigo Paulo, ele é o criador das constelações de cavalos há muitos e muitos anos. Ele desenvolveu técnicas, tem várias pessoas que aprenderam e ele está explicando cada vez mais isso, né? E é um trabalho magnífico. Então, assim, o que a gente pode propor é apresentar no vídeo e quem quiser procura você, né? E fazer isso. Então, E eu quero agradecer novamente ao Alexandre a generosidade também e a ideia desta criatividade para esta também parceria e por também convidar outros astrólogos e fomentar este espírito de intercâmbio, cooperação, de cooperação e com certeza vamos ver-nos em próximas parcerias. E fica também aqui o convite para fazermos uma parceria também em Portugal mais forte no futuro. Com o Enzo a gente combinou de dar aula. Eu vou dar uma aula técnica para os alunos dele e não só para ele, eu vou dar aula para 3 astrólogos, né? 2 da Espanha e um do leste europeu. E eles vão dar para os meus alunos. Então, assim, a gente, na hora que conseguir gravar as aulas técnicas, já vai ser um arraso, né? Aqui a gente vai fechar, a gente está no hotel 7 Ais Tivoli, estamos no Salão Nobre, aqui é meu consultório enquanto eu estou aqui, oficializado, que na hora que eu estou atendendo ninguém entra, na hora que a gente está gravando ninguém entra, esse espaço todo aqui. E acho que eu vou até, para fechar, eu vou até a câmera e vou mostrar aonde a gente está. Fantástico. Né? Porque é um lugar nobre, é um palácio mesmo, é um hotel maravilhoso, é considerado um dos melhores hotéis de Sintra, tem 2 Tivolis, não é o Tivoli normal no centro, é o 7 Ais. E para mim é muito importante isso. Ano que vem provavelmente eu vou novamente plantar árvores aqui em Portugal. Vou plantar aqui na primavera de 2020. Esses são os planos entre eu e a gerência, o gerente geral. E dessa vez eu agradeço o convite, que eu fui convidado para estar aqui esses dias. Eu achei uma honra, de repente, um astrólogo, psicólogo, acupuntor, ser convidado para um hotel tão especial como esse. E eu vou fechar, então, quero te agradecer. Obrigado. Tá? Obrigado. Ó, então eu vou fazer isso, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Tá filmando? Tá. Ó, aqui, bom. Pra vocês terem uma ideia. Ó. E aqui eu aproveito e tiro uma foto. Olha que legal. Bom, ali eu cheguei a fazer consultas, ali consulta, aqui no meio consulta. E a paisagem? O teto. O Luiz Resina a gente fez esse canto. Perdão, né? O Luiz Resina a gente fez aqui no canto. Talvez o som ficou baixo. Aqui, só para fechar o vídeo, vocês verem onde a gente está. Aqui. À direita, lá é Lisboa, para cá é Cascais. É isso, né? Então a gente fecha, vamos fechar aqui, ó. É isso, pessoal, tudo de bom. Até a próxima, tá? Vamos estudar, tá?